quer saber como eu comecei a empreender? Eu vou te contar a minha história. Eu morava em São Paulo e eu já tinha a minha filha, a minha primeira filha. Então eu vivia aquela rotina que toda mãe, toda mulher que trabalha vive em São Paulo. Sai de casa 7h, 7h30 da manhã, deixa o bebê no berçário, segue para o trabalho. Então, eu me deparava sempre na hora de buscar minha filha, eu nunca conseguia chegar no horário, por causa daquela loucura que é o trânsito, a loucura que é você se locomover, né, nessa cidade. E aí, aquilo estava me incomodando tanto que eu comecei a pensar em o que fazer, né? Aquilo não estava me agradando, porque eu acabava deixando minha filha super cedo e eu chegava em casa com ela por volta de 8 horas da noite. E para um bebê, né, que a gente sabe os bebês dormem, precisam dormir mais tempo, eu não ficava com a minha filha. E aquilo começou a me deixar muito mal, muito triste, porque não fazia sentido, né? Para que a gente, pelo menos para mim, né? Eu conheço muitas mulheres maravilhosas que lidam super bem com o tema do trabalho, com o filho e tudo. No meu caso, aquilo estava realmente me incomodando. Eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para mudar essa situação, para eu poder ficar mais com a minha filha. E também, do outro lado da balança, pesava aquela coisa de trabalhar numa multinacional e ter benefícios e toda aquela estrutura que uma empresa dá. Então, um dia eu saí do trabalho para buscar minha filha no berçário. Ela tinha 9 meses de idade. E você que é mãe, você vai entender isso. Chega uma hora ali, dá uma saudade, né? A gente não aguenta ficar muito longe, ainda mais quando é um bebê. Então eu ficava com saudade, eu trabalhava pensando na minha filha, né? Já questionando aquela coisa de que estou fazendo certo, né? A gente não sabe o que tá. Cada um sente, né? Cada mulher vai sentir. Eu não sei se você sente isso, já viveu uma coisa parecida, mas aquilo tinha dias que eu chorava. No meio do dia ali no trabalho, eu chorava de saudade da minha filha. Então, eu saí do trabalho nesse dia e aí começou a cair um temporal e eu já tinha feito um esquema de entrar um pouco mais cedo e sair mais cedo por causa do horário da escola. Eu tinha escolhido uma escola com um contexto mais humanizado, né, do jeito que eu queria, para poder ter aquela segurança de pelo menos não estar comigo, mas eu sei que está num lugar bom. Então, eu saí do trabalho que era do lado, que teoricamente num dia sem trânsito eu demoraria 10 minutos para chegar, no máximo, né, na cidade de São Paulo. Era praticamente no mesmo bairro. Mas, com o contexto da cidade, eu levava em média meia hora, 35 minutos para chegar. Nesse dia, eu demorei mais de 2 horas para chegar na escola. E quando eu estava chegando, eu já tinha trocado ligações com a diretora da escola, que estava me perguntando onde eu estava, que eu não chegava para pegar, e a minha filha estava lá. Assim, aconteceu que a diretora levou minha filha para casa dela, porque já tinha passado, não tinha condição mais de eu buscar na escola, a escola estava fechada. Então, assim, nesse dia, eu peguei minha filha e eu falei, eu não quero mais isso, não quero mais isso para minha vida, nem para a vida dela, né? Não faz o menor sentido. Então, aquele impulso que eu já tinha eu só não sabia o que eu ia empreender, mas eu ia fazer alguma coisa dali para frente, eu ia começar a pensar. Uhum. Pode só pausar. Aí, o que acontecia, né? O que eu não falei para vocês é que eu voltei a trabalhar, depois da minha licença, a primeira licença maternidade, eu voltei a trabalhar, eu estava grávida do meu segundo filho, então eu já estava barriguda quando eu fui buscar minha filha. Então, esse contexto todo estava favorável para eu tomar uma atitude na minha vida, né? Até que estava chegando um outro bebê. Então, a partir desse dia, eu tive a certeza de que
era inviável, né, trabalhar dessa forma e deixar dois bebês num berçário o dia inteiro e chegar à noite num dia de chuva ou num dia de trânsito maluco, que era todo dia, você não tem contato, né, com seu filho. Então, o que eu fiz? A partir dali, eu comecei a pensar o que é que eu poderia fazer que me desse prazer e que pudesse incluir os meus filhos. Então, ali foi o ponto onde eu comecei a escrever, né, coisas que caberiam, né, o contexto ali, o contexto dos filhos, porque eu não queria mais me separar deles. Mesmo o meu filho que estava dentro da barriga ainda, eu não queria me separar, né, dele. Não queria que ele passasse pelo mesmo que a primeira filha passou, de ter que ir para a escolinha e tudo isso. Então, foi assim que eu comecei a empreender. Aí eu comecei no meu tempo de fim de semana a ver Sebrae, eu comecei a escolher, né, o que eu queria fazer. E por fim, assim, virou uma loja de brinquedos pedagógicos que tinha tudo a ver. E isso implicou numa mudança de São Paulo para o interior. E os meus filhos, eles estavam comigo 24 horas. Então, ali foi o contexto perfeito, porque tinha contação de história, era brinquedo, era evento, tudo acontecia ali. Então, era uma situação que também podia favorecer outras mães, outras crianças, com eventos e tudo que a gente pode, né? Mas assim, isso teve todo um planejamento. Quando eu percebi que foi, na verdade, o dia da chuva, eu busquei minha filha à tarde, foi a gota que precisava para encher o copo. Porque até então aquilo estava me angustiando e eu não conseguia pensar. E aquilo foi realmente o momento chave onde eu tive a certeza e eu falei, não, eu preciso tomar uma atitude. A gente quer, mas a gente não toma atitude. E essa situação fez com que eu tomasse uma atitude. Então, foi assim que a minha vida mudou. E é assim até hoje, e os filhos, eles vêm para mudar, né? Quem acha que ter filho vai continuar tendo a mesma vida é uma ilusão, né? Os filhos, eles chegam, e eu acho que eles chegam também com prosperidade, eles chegam mostrando novos caminhos, mostrando outras formas de se viver, né? E quem consegue captar isso vive muito bem, vive muito mais feliz, vive pleno, né? Os filhos, eles mostram uma outra forma assim, de viver. Então é isso, se você se identifica, se você gosta dessas conversas que a gente tem aqui, dá um like, se inscreve no canal para que a gente continue apresentando mais histórias que possam inspirar cada vez mais as pessoas que precisam, que querem, que gostam e que querem compartilhar também as suas vidas. Eu estou aqui aberta para escutar a sua história também. Um beijo e até a próxima.